bem, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15, versos 11 ao 24, só lembrando, e você sabe que se você me ajudar a pregar, eu prego melhor. Vamos lá, Lucas capítulo 15, versos do 11 ao 24, vamos ler juntos? Lembrando que Lucas capítulo 15 é conhecido como o capítulo perdido, aonde fala sobre a parábola da ovelha perdida, fala sobre a parábola da moeda perdida e fala sobre a parábola do filho perdido, ou conhecido como filho pródigo. E aqui vai estar a ênfase da pregação desta noite, a última mensagem da série Alma Próspera. Verso 11 até o 24, lê comigo, diz: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Pai, muito obrigado por essa palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque ela é âncora, ela é fundamento, ela é a base, ela é tudo aquilo que nós precisamos para viver e viver bem. Ela contém tudo aquilo que nós necessitamos para uma alma próspera. A palavra de Deus é suficiente, e nós reconhecemos que nela nós encontramos a razão para viver, nós encontramos o motivo para nós vivermos uma vida plena, satisfeita, e nós temos aqui, Pai, toda a base para fazermos escolhas melhores. Nos ajuda nessas escolhas, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. O tema de hoje é escolha melhor. Eu não sei se você já fez escolhas ruins. Você já fez más escolhas? Eu já fiz. E não foi nenhuma e nem foram 2. Eu já fiz escolhas que eu me arrependi de ter feito. Nem sempre nós fazemos as melhores escolhas, mas quando nós temos a palavra de Deus e a oportunidade de rever as escolhas que nós fizemos, nós temos também uma nova chance de poder escolher fazer diferente, até porque há poder em uma boa escolha, e eu creio muito que você vai ser desafiado nessa noite a fazer escolhas melhores. Uma escolha ou uma boa escolha pode ser determinante para todo o seu futuro. Eu sei que nem todas as escolhas que nós fazemos afetam a nossa vida inteira, mas todas as escolhas vão de alguma maneira afetar, ainda que seja um momento da vida. Por exemplo, eu não sei o que você vai comer hoje à noite depois do culto. Aquilo que você vai comer depois do culto, se for uma eventualidade, porque de repente não é uma comida tão saudável, isso não vai afetar a sua vida toda, ok?
Agora, se você escolher todos os dias e sempre que você tiver a oportunidade de comer mal ou de escolher comidas que não serão saudáveis para o seu organismo, isso certamente vai afetar a tua vida toda. Se você sair daqui agora e ter um momento de conversa com uma pessoa que vive completamente longe do Evangelho, que não concorda com os valores e princípios da palavra de Deus, isso não vai afetar em nada a sua vida. Aliás, você vai ter uma oportunidade de pregar o Evangelho para essa pessoa. Agora, se você escolher viver todos os dias e se cercar de pessoas que não comungam da mesma fé, que não comungam dos mesmos valores, que não comungam dos mesmos princípios, e você fizer isso por um longo prazo, eu asseguro que isso vai afetar a sua vida toda. Então, uma escolha pode ser pontual ou eventual, e isso ser só uma experiência momentânea. Mas aquilo que você vai escolhendo diariamente, vai construindo e pavimentando um caminho para uma vida toda. Eu fiz algumas escolhas, e isso afetou completamente a forma como eu vivo hoje, e o meu futuro daqui para frente. Um dia, quando eu tinha 17 anos, no dia 19 de dezembro de 99, eu fiz a melhor escolha da minha vida, e a melhor escolha da minha vida foi andar com Jesus pelo resto dos meus dias. Eu tinha só 17 anos, e porque eu fiz esta escolha, eu tive um impacto profundo em tantas outras áreas. Isso afetou a maneira como eu penso, isso afetou a maneira como eu ajo. Então de lá para cá eu procurei começar a agir no Espírito e não na carne, porque nós queremos satisfazer o Espírito e não as obras da carne. Isso afetou a maneira como eu reajo. Quando eu passo por uma circunstância, sendo ela boa ou ruim, eu vou ter uma reação. E a reação que eu tenho por conta da escolha que eu fiz aos meus 17 anos, existe uma grande probabilidade de eu agir ou reagir pelo Espírito. Então perceba que uma escolha que eu fiz vem afetando todo o restante da minha vida. Um tempo atrás, eu estava andando de carro e de repente eu me vi nervoso no trânsito. A Andréia olhou para mim e ela falou: amor, por que você está tão nervoso no trânsito? A pessoa cortou a sua frente, ela te xingou e você já fica irado. Você não era assim, por que você está diferente? Ela falou: ei, calma. E eu me dei conta que aquele velho homem que um dia tinha morrido, você acredita que ele estava querendo ressuscitar? Isso, o morto de fato ele não tem reação, então é porque o velho homem estava querendo ressuscitar. Quando eu me dei conta disso, pela escolha que eu tinha feito aos meus 17 anos, que tem afetado a maneira como eu vivo, eu pensei e cheguei à conclusão: eu não posso deixar o velho homem ressuscitar. Então eu fiz uma nova escolha. Peraí, eu preciso viver manso, porque a mansidão é fruto do Espírito. Uma escolha que eu fiz alterou completamente o meu comportamento. Eu fiz uma outra escolha. No dia 27 de dezembro de 2003, eu escolhi casar com a Andréia. A Andréia escolheu casar comigo. E a nossa vida foi completamente impactada pela escolha que nós fizemos de casarmos. A Andréia, movida pelo Espírito Santo, é a maior apoiadora e encorajadora do meu ministério. Tudo que nós vivemos hoje como família tem muito a ver com aquilo que o Senhor libera sobre a vida dela. Agora, poderia ser muito diferente se eu tivesse escolhido uma outra pessoa, porque nós escolhemos um ao outro, nós vemos o nosso ministério sendo potencializado. Tem pessoas que quando casam, aquela chama do coração, de paixão por Jesus, começa a se apagar. Ou ainda, se você é um jovem adolescente, está conhecendo uma pessoa e quer entrar num relacionamento de namoro, a primeira coisa que você deve avaliar é o tanto de paixão que essa pessoa tem por Jesus. O nosso combinado em casa é: Andréia, eu preciso que você ame mais a Jesus do que a mim. E ela para mim: Marcelo, eu preciso que você ame mais a Jesus do que a mim, porque nós temos segurança que quando o um e o outro amam mais a Jesus do que
nós amamos um ao outro, nós temos a garantia que Jesus vai inclinar o nosso coração, eu a ela e ela a mim, e eu vou começar a vê-la como o Senhor a vê, ela vai começar a me ver como o Senhor me vê. Faz sentido? Então, uma escolha que define uma vida toda. Eu escolhi andar com Jesus pelo resto dos meus dias, eu escolhi casar com a Andréia, e isso tem afetado positivamente, não só o nosso ministério, mas a maneira como a gente vive. E eu fiz tantas outras escolhas. Eu escolhi, por exemplo, olhar para o futuro com muita esperança. Eu não sei como você olha para o futuro. Isso significa que qualquer crença que não tenha esperança, eu posso assegurar a você que está sob a influência de uma mentira. Talvez você me diga assim: pastor, mas agora eu casei, e o que eu faço? Porque o meu marido não me apoia. Meu irmão, se você olha para o seu casamento, e você não está vivendo aquilo que você acredita que Deus tem como promessa, saiba, olhe para o futuro com esperança, porque se você não está mais olhando com esperança, possivelmente você está debaixo de uma influência de uma mentira, porque nós servimos um Deus que transforma água em vinho. O primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento em Caná da Galileia, e havia acabado o vinho é símbolo da alegria. Quando a alegria vai embora e nós servimos a Deus, Deus transforma o seu coração, e Ele te dá uma nova unção de alegria. Nós servimos o Deus dos novos começos e recomeços e novas chances. Então, se você está olhando para o seu futuro, a exemplo do seu casamento, da educação dos seus filhos, do seu negócio, a sua vida espiritual, e você não está encontrando esperança, eu tenho uma boa notícia para você: você está debaixo de uma influência de uma mentira. Pastor, então o que eu faço com isso? Busque uma libertação. João 8, capítulo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está aqui para ser liberto de toda a mentira das trevas, e começar a viver a verdade de Deus, e Ele vai começar a encher o seu coração de esperança sobre o seu futuro. Quem crê, aplauda o Senhor, e me ajuda a pregar nessa noite. Deus está nesse lugar. É hora de cair nas escamas da mentira, e olhar para o futuro com muita esperança. Você conhece a palavra de Deus, e a história dos 12 espias, que foram designados por Moisés, para ir à terra prometida, olhar para Canaã, e trazer um relatório sobre aquela terra. De 12, 10 foram, e olharam para aquela terra e falaram: realmente, terra boa, legal, tem leite, tem mel, tem abundância, tem prosperidade, porém, todavia, contudo, tem muito gigante, então não dá para nós. Eu até gostaria, mas eu não dou conta. Esse foi o relatório de 10 dos 12 espias, mas 2 deles, chamado Josué e Calebe, foram com as mesmas pessoas, para o mesmo lugar, na mesma terra, e viram os mesmos gigantes, os mesmos problemas, os mesmos desafios, os mesmos obstáculos, e falaram: rapaz, você sabe que é verdade mesmo, porém, todavia, mas contudo, essa terra é muito boa, ela tem leite e mel, querendo vocês 10 ou não, eu vou estar aqui. Se vocês vierem comigo, estaremos juntos, mas com vocês ou sem vocês, eu estarei entrando nessa terra, tomando posse, conquistando, porque eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! Agora pense comigo, os 12 foram, 10 fizeram uma escolha. Qual escolha que eles fizeram? Olhar pela ótica do medo. E porque eles escolheram olhar pela ótica do medo, eles tiveram que lidar com os seus próprios medos. Os outros 2 foram para o mesmo lugar e escolheram olhar pela ótica da fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E porque eles escolheram olhar pela ótica da fé, eles tiveram que lidar com a sua fé. Escolhas. Que tipo de escolhas você está fazendo? Qual é a forma como você está decidindo olhar para as circunstâncias que você está enfrentando? Sempre nós estamos transferindo alguma coisa por uma escolha que fizemos.
Ou nós transferimos uma atmosfera de medo, ou nós transferimos uma atmosfera de pânico, ou nós transferimos um ambiente de aflição, de confusão, de conflito, ou nós estamos transferindo uma mensagem de esperança, de empoderamento do Espírito, de fé, de possibilidades, de milagres. É uma questão de escolha. Nós estamos aqui com esse auditório cheio, nós já tivemos mais 2 cultos com muitas pessoas, nós temos aqui muitas pessoas no mesmo lugar, ouvindo a mesma pregação, no mesmo dia, neste domingo, do mesmo pastor, no mesmo texto, mas cada um vai fazer uma escolha com base naquilo que foi pregado. Eu não sei o que você vai fazer com a palavra que eu estou pregando. Uns vão dizer assim: se o meu marido tivesse aqui, essa palavra era para ele, é a cara dele. Outros vão estar me assistindo pela internet agora dizendo: meu Deus, essa palavra é para mim, eu queria estar lá, porque eu creio que aquilo que está sendo liberado tem a ver com a minha vida e faz todo sentido. Escolhas, são decisões, ou você decide, ou alguém já decidiu por você. Então, entre eu e você decidir sobre a minha vida, deixa que eu decido por mim. Entre você escolher e alguém escolher por você, por que você vai dar a outro o privilégio de decidir por você? Escolhas. E eu quero desafiar você a escolher melhor nessa noite, em nome de Jesus. E para falar sobre isso, nós vamos usar o texto da parábola do filho pródigo, que nós acabamos de ler em Lucas capítulo 15, dos versos 1 ao 24. E eu quero falar sobre um ciclo, chamado ciclo da escolha. Diga, ciclo da escolha. E esse ciclo da escolha vai te levar a entender que se você toma uma decisão ruim, isso vai te levar a uma consequência ruim e que vai te provocar um impacto ruim. Agora, se você toma uma boa decisão, isso vai te levar a uma consequência melhor, isso vai gerar um impacto positivo. Nós vamos ver agora a mesma pessoa, conhecido na Bíblia como filho pródigo, tomando decisões, em especial 2 decisões. E estas 2 decisões tiveram resultados diferentes. Uma decisão provocou um resultado final, uma outra decisão provocou um outro resultado final. Então você vai com essa palavra avaliar as decisões que você está tomando, as escolhas que você está fazendo e ver se você está no caminho certo. Se você está no caminho certo, você vai continuar fazendo escolhas melhores, e isso vai continuar te dando resultados extraordinários. Agora, tenha a hombridade de poder avaliar a sua vida e ver que se as escolhas que você está fazendo, elas não estão alinhadas com a vontade de Deus, você está no melhor lugar, no melhor dia, com a melhor pessoa, servindo Deus de novas chances e uma chance de novos começos, para dizer: peraí, se eu não estou contente com o que eu estou colhendo, eu vou começar a fazer uma nova decisão, implantar uma nova semente, porque eu creio que o meu futuro vai ser glorioso em nome de Jesus. Aleluia! No ciclo da escolha, em primeiro lugar, sabe o que vem? Diga comigo em voz alta: vem a decisão. Isso mesmo, no ciclo da escolha, o primeiro passo é tomar uma decisão. Agora mesmo você já está decidindo. Talvez você não decidiu aquilo que você deveria decidir, e porque você não decidiu aquilo que você deveria decidir, você já decidiu. Não decidir já é uma decisão. Eu vou fazer semana que vem, decidiu. Eu não vou ler a Bíblia, já decidiu. Não é só decidir ler, decidir não ler já é uma decisão. Decidir levar a vida em procrastinação já é uma decisão. Então o tempo inteiro nós estamos decidindo, a gente decide todo dia e o dia todo, todo dia e o dia todo. Nós escolhemos o que nós comemos, nós escolhemos a hora que nós vamos dormir, nós escolhemos com quem nós vamos namorar, nós escolhemos com quem nós vamos casar, nós escolhemos se nós vamos entregar a nossa vida a Jesus parcial ou integralmente, nós escolhemos com quem nós vamos conviver, nós escolhemos onde nós vamos trabalhar, nós escolhemos a igreja que nós vamos frequentar, nós escolhemos. E as escolhas que nós fazemos provocam consequências e impacto. Então hoje, analise as decisões que você está tomando. Lucas capítulo 15, versos 11 e 12 diz: Jesus continuou: um homem tinha quantos filhos?
dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Leia comigo em voz alta o que o filho mais novo disse ao pai. Vamos lá. Vamos melhorar isso aqui. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então ele disse: pai, eu quero a minha parte da herança. Para quem que ele falou isso? Para o pai. O pai estava vivo ou morto? O pai estava vivo ou morto? Vivo. Como ficou o coração do pai? Será que ele conseguiu mensurar o impacto da decisão que ele estava tomando? Em quem ele estava pensando naquela escolha que ele estava fazendo? Nele, no pai, no irmão, na família, nos amigos, em quem? Nele. Quando nós tomamos uma decisão baseada somente nos nossos interesses, certamente nós estamos pautando a nossa decisão com base na alma. Muitas pessoas estão agindo pela alma, pelo sentimento, pelas emoções, pelos próprios interesses. E sabe o que o Senhor nos chamou? O Senhor nos chamou para tomar decisões pautadas no Espírito, na palavra, na vontade dEle. Qual decisão que você tem tomado, que você tem parado para perguntar para o Senhor: Senhor, qual a decisão que eu devo tomar? Hoje nós estávamos no almoço, na casa do meu sogro, e o Vitório tinha acabado de almoçar, e aí ele falou assim: pai, eu quero ir para a piscina. Posso ir para a piscina? Sabe aquele negócio? Os primos juntos, e aquela pressão começa. Filho, você tem que esperar aí pelo menos alguns minutos. Tá bom, aí a gente fala, daqui 20 minutos você vai. Dá 2, eles voltam dizendo assim: e aí, já deu tempo? Já deu tempo, e aquela pressão, sabe? E aí ele falou assim, passou mais um tempinho, ele falou: falta 10 ainda. Eu falei: falta 10 ainda. Aí passou mais um tempinho, ele falou: posso ir? Chegou o momento que eu falei assim: filho, faz uma oração e pergunta para o Senhor se você pode ir. Ele saiu todo feliz, e de repente ele foi lá e fez assim, e ficou ali uns 2 a 3 segundos, e ele já estava lá na beira da piscina. A Maria, prima dele, falou assim: Vitório, você orou? Ele falou: eu orei. E o que o Senhor falou com você? Ele disse que eu posso. Quem sou eu para dizer não, se o Senhor falou para ele que ele pode? Obviamente que essa não é a base da nossa relação lá em casa, né? Porque tem coisas que ele não tem maturidade para entender. Mas esse exemplo nos ensina que das coisas mais simples às mais complexas, nós temos que começar a criar um hábito e perguntar para o Senhor: Senhor, a decisão que eu tenho que tomar está pautada na minha alma ou está pautada no Espírito? Essa decisão que eu estou tomando vai glorificar o Teu nome, ou vai atingir, ou vai suprir somente os meus próprios interesses? Esse filho aqui, ele falou: pai, eu quero a minha parte da herança. Ele não mensurou o impacto no coração daquele pai, que estava vivo, talvez cheio de planos para o futuro. Ele não calculou o estrago que ele ia causar dentro da própria casa. Aqui nós estamos tomando decisões, e essas decisões estão sendo pautadas ou na alma ou no espírito. Só que nós temos que saber pelo menos 4 coisas quando nós formos tomar uma decisão. Nós devemos saber, na hora de tomar uma decisão, que a nossa mente, diga comigo, a minha mente é um campo de batalha. Você tem que saber disso, que a sua mente é um campo de batalha. A segunda coisa que nós devemos saber na hora de tomar uma decisão, nós devemos saber que neste campo de batalha é onde acontece todas as nossas tomadas de decisões. A terceira coisa que nós devemos saber na hora de tomar uma decisão, nós devemos saber também que nós não podemos decidir nada sem Deus. Agora, por incrível que pareça, a quarta coisa que nós devemos saber é que, infelizmente, nós decidimos muitas coisas sem Ele. Eu vou falar de novo. 4 coisas que nós devemos saber na hora de tomar uma decisão. Primeiro, a nossa mente é um campo de batalha. Segundo, nesse campo de batalha todas as decisões são tomadas. Terceiro, nós não devemos decidir nada sem Deus. E quarto, infelizmente, nós tomamos tantas decisões e não nos lembramos de consultar aquele que tem o maior interesse que a gente vá bem na vida. Como têm sido as suas decisões?
No que está pautada e fundamentada as suas decisões? Na parábola do filho pródigo, mostra a história de uma família em que se passa nesse lugar chamado mente, onde nós tomamos decisões. E é aqui, ó, diga assim comigo, é aqui, na mente, nas tomadas de decisões que tudo acontece. Agora, quantos pensamentos passou pela mente daquele filho mais novo, até que ele chegasse ao ponto de chegar para o pai e dizer assim: pai, me dá minha parte da herança. Ou você acha que ele chegou, de repente acordou numa manhã, completamente de um jeito sem construir nenhum tipo de pensamento e falou assim: hoje eu vou pedir a minha parte da herança. Não, ele foi construindo pensamentos. É como se ele fosse colocando um tijolinho depois do outro, um tijolinho depois do outro, um tijolinho depois do outro, até que um dia ele criou coragem, mas ele já estava com uma mentalidade formatada. Então ele só chegou para o pai e ele oficializou aquilo que ele já tinha decidido. Então ele falou: pai, me dá a minha parte da herança. Tem horas que o pai não tem uma outra alternativa a não ser dizer: vai, essa é a sua escolha, vai. Eu já conversei com você uma, eu já conversei com você duas, eu já te provei por A e mais B, que aqui dentro de casa é o melhor lugar para você ficar. Eu já te dei N provas, que fora da casa do pai você só vai se frustrar, que aqui é o lugar onde é o epicentro da bênção do Senhor. Mas se você ainda insiste, eu não tenho outro caminho a não ser dizer: siga a sua própria cabeça. Foi exatamente isso que aconteceu com aquele filho pródigo. Uma decisão, diga comigo, uma decisão que coloca tudo em jogo. Não é a decisão do que você vai comer depois do culto, mas é a decisão de como você vai se alimentar uma vida inteira, pode colocar a tua vida inteira em jogo. Então existem decisões que elas são pontuais e nada vai afetar. Agora existem decisões que elas são profundas, que vai impactar uma vida inteira. Então, meu irmão, decida apenas quando houver convicção no Espírito. Só quando houver convicção no Espírito. E até lá o que eu faço, pastor? Você não tem convicção? Até lá você vai ouvir a Deus, você vai orar a Deus, você vai jejuar. E você jejua não para manipular a Deus, para que Deus mude de opinião. Você jejua para mortificar a sua carne, para que o seu espírito esteja afinado com a vontade de Deus. Então eu jejuo para mortificar a minha carne e estar sensível à voz de Deus. Faz sentido? Eu tomo uma decisão, e essa decisão, ela vai me levar a uma consequência. Diga comigo, consequência. É isso mesmo. A decisão que eu tomo, ela vai desembocar em uma consequência. Lucas capítulo 15, versos 13 a 15 diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá ele desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Meu irmão, olha aqui para mim. O diabo te promete tudo, mas ele não te entrega nada. O diabo te promete tudo, mas ele vai te enganar. Ele vai dizer que o teu futuro vai ser maravilhoso. Quando você sair daquela porta, ele vai dizer: agora você se vira. Porque o único que é capaz de sustentar uma promessa feita é o Senhor Todo-Poderoso. E tem promessas de Deus sobre a sua vida. É nessas promessas que você tem que se apegar. É por ela que você tem que viver. É a Ele que você tem que agradar. Porque nós vivemos em última instância para a audiência de um só. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. O Bill Johnson diz que quando nós acreditamos numa mentira, nós empoderamos o mentiroso. Quando nós acreditamos numa mentira, nós empoderamos o mentiroso. Agora, quando nós acreditamos numa verdade, nós honramos aquele que é em todo verdade. Quando nós acreditamos numa verdade, nós honramos o Espírito Santo. Quando nós acreditamos numa verdade, saiba, nós criamos um ambiente para o fluir da graça e do poder do Senhor. O filho pródigo acreditou na mentira de que ele poderia viver sem o pai. O filho pródigo acreditou na mentira que tudo que ele tinha em casa não era o suficiente para ele viver uma vida plena.
O filho pródigo acreditou na mentira que longe da casa do pai ele seria realizado. O filho pródigo acreditou na mentira que tudo que ele tinha era muito pouco perto daquilo que ele poderia conquistar. Tem muitas pessoas que estão abandonando a arca, porque acreditam que lá fora tem um ambiente muito mais liberdade. Saiba, o diabo te promete, mas ele te deixa na mão. Isso é uma mentira, e quando você acredita na mentira, você está empoderando o mentiroso, porque o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. No Novo Testamento, a pior consequência que nós encontramos pelas más escolhas feitas, você sabe qual é? Aquilo que Paulo escreve na carta aos Romanos, quando Deus entrega o homem, presta atenção, quando Deus entrega o homem ao seu próprio caminho, e ele fala para o homem: então tá bom, é isso que você quer? Então vai. É desse jeito que você quer viver? Então vive. É essa escolha que você quer fazer? Então escolha. É dessa forma que você quer se portar? Então se porte. Eu estou te falando, eu estou te alertando. É dessa forma que você quer se vestir? Então se vista. É nesse pensamento que você quer construir? Então pense. É essa conversa que você quer ter? Então converse. Só que tem um detalhe: vai chegar uma hora que eu vou te largar de mão. Não existe no Novo Testamento nenhuma consequência tão drástica como aquela em que Deus, num determinado momento, diz: então viva do seu jeito. Eu não tenho medo de Deus não me dar o que eu quero. Eu me preocupo o dia que Deus me der aquilo que só eu quero e Ele não. Deus, eu quero. Ele não me deu. Tá bom, Senhor, eu te louvo, porque tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Quem sabe o não que você está me dando é a bênção que eu preciso lá na frente. Mas veja bem: Deus, eu quero. Não, filho, eu quero. Não, filho, eu quero. Então você deixa de viver a vontade volitiva para viver a vontade permissiva. É isso que você quer? Você insiste tanto? Você está tão obstinado? Não existe no Novo Testamento nenhuma consequência tão drástica do que o ser humano ser entregue nas suas próprias mãos. Então, enquanto o Senhor está lapidando, corrigindo, confrontando, puxando a orelha, exortando, perto, chamando a atenção, se alegre, celebre, porque essa é a prova que o Espírito Santo habita dentro de você. Porque a tristeza de Deus, sabe o que produz? Arrependimento. Quando você receber um não, e seu coração se entristecer, ainda que seja uma boa coisa que você gostaria, mas Deus não abriu a porta, celebre. É Deus cuidando você de você mesmo. Presta atenção. Tem horas que a gente se preocupa só com o diabo, e a gente pede para Deus nos livrar do diabo. Sabe, nós temos que começar a orar e pedir para Deus: Deus, me livra de mim mesmo. Não, você não entendeu. Tem horas que a gente começa a orar e pedir para Deus nos libertar e nos livrar do diabo, mas Deus, Ele está mais preocupado em nos livrar de nós mesmos do que do próprio inimigo, porque a hora que a gente está enganado conosco, nós não estamos percebendo o mal das escolhas que nós estamos fazendo, nós estamos começando a caminhar num nível de cegueira e embotamento da mente. O Senhor quer te libertar, e o Senhor quer te livrar do diabo, sim, mas Ele quer te livrar também de você mesmo. Quantos estão me entendendo aqui? Pastor, o que significa me livrar de mim mesmo? Me livrar das escolhas mal feitas que eu estou fazendo, das decisões mal tomadas que eu estou tomando. Então, quando eu faço uma decisão, eu tenho consequências, e isso me leva a um impacto. Ou seja, eu decido, vivo aquilo
que eu decidi e de repente eu faço uma análise. Qual impacto teve a decisão que eu tomei? Olha o que diz o texto em Lucas capítulo 15, verso 16. Ele desejava encher o estômago com uma picanha maravilhosa que vai ser servida depois do culto, é isso? Não, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Você sabe o que é vagens de alfarrobeira? Lavagem de porco. Poxa, queria só um pouquinho, um pratinho de lavagem. Pois é, mas não tem para você hoje. Você consegue perceber o nível de decadência que chega uma pessoa quando ela decide viver do seu jeito? Ela tinha tudo em casa, mas ela não reconhecia. Ela tinha tudo nas mãos, no pai, na presença dos irmãos, no convívio da família, junto com os trabalhadores da casa do seu pai, mas ela não reconhecia. Ela não reconhecia, ela não celebrava. Quem não reconhece não celebra, quem não celebra perde. E o dia que perde, começa a pensar assim: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Olha o impacto de tudo isso, a ponto de ele, meu irmão, eu preciso que você entenda isso. Esse camarada chegou a desejar comer lavagem, mas nem isso tinha. Nem isso tinha. Meu Deus, a níveis inacreditáveis de decadência. Em que nível chega a decadência humana? Que nível que chega? O nível de cegueira. Bem, aqui a gente termina a base de toda a palavra. De repente você está agora frustrado, pensando assim: meu Deus, como eu decidi mal, o que eu vou fazer? Como eu escolhi errado, o que eu vou fazer? Bem, será que as coisas terminam por aqui? Diga assim comigo: não. Diga não. Diga assim: tem algo melhor do que isso. Diga assim: eu posso escolher diferente daqui para frente. Porque quando você fecha um ciclo de decisão, consequência, impacto, você está num ponto nevrálgico da sua vida, que é a oportunidade de fazer uma nova escolha e entrar num novo ciclo. Ou você escolhe continuar na decisão que você tomou porque você assumiu um compromisso com o seu erro, ou você dá um grito de vitória e diz: eu não tenho um compromisso com o meu erro. Se eu estou frustrado com a decisão que eu tomei, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar a escolher diferente daqui para frente. Porque a partir do momento que eu entro no novo ciclo de escolha, eu posso tomar uma nova decisão, ter novas consequências, até chegar a um novo impacto. Então eu quero falar com você agora sobre uma nova decisão neste novo ciclo de escolhas. Então primeiro, tome uma nova decisão. Eu creio muito que esta série de mensagens Alma Próspera nos trouxe até aqui. Quem está comigo aqui? Pessoas que vão precisar hoje, dá uma chacoalhada no seu irmão e diga assim para ele: hoje é o dia de uma nova decisão. Hoje é o dia de entrar num novo ciclo de escolha, de decidir diferente. Presta atenção, versos 17 ao 21. Caindo em si, que hoje você possa cair em si e começar a perceber: olha o impacto da decisão que eu tomei. Eu estou caindo em si, ele disse. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se, e ele ficou dormindo. Foi fazer outra coisa? Não, o que ele fez? Ele foi para o pai. Ele pensou: eu vou fazer. E ele fez, ele se levantou e foi. Que você se levante nessa noite para voltar para o lugar de onde você não deveria ter saído. Que você se levante nessa noite para se posicionar outra vez. Que você se levante nessa noite para dizer não para o mundo e sim para Deus. Que você se levante nessa noite para dizer não ao pecado e sim para a santidade. Que você se levante nessa noite para dizer não às trevas e sim à luz.
Ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porque ele ficou pensando, quando ele caiu em si: eu vou voltar e vou dizer. Ele se levantou, chegou lá e ele falou tudo o que ele tinha programado. Porque tem gente que fala assim: eu vou para a igreja, vou me consertar com Deus. Quando chega na igreja faz de conta que nada era nada. Não, eu vou chegar lá, eu vou me arrepender, eu vou mudar de vida. Não, esse mês, domingo que vem é culto de ceia. Tem gente que fica vivendo de um culto de ceia a outro culto de ceia, de outro culto de ceia até outro culto de ceia. E ele fala: não, neste culto de ceia vai ser diferente. Aí ele vem para o culto de ceia, ele participa da ceia e chega na segunda-feira, ele faz de conta que nunca viu uma ceia. Ele caiu em si. Ele falou: eu vou voltar para o pai. E ele voltou para o pai. E quando ele chegou diante do pai, o pai, diga assim comigo: o pai. O pai. O pai sempre pronto para uma nova chance. O pai sempre aberto para um novo começo. O pai sempre disposto a caminhar uma segunda milha. Se tem uma coisa que o pai não aguenta, é ver um filho quebrantado. Quando o filho cai em si, meu irmão, não importa o que você fez, por onde você andou, pelo caminho que você seguiu, eu quero te dizer que se o Espírito te trouxe aqui nessa noite, é porque o Senhor está te chamando para uma nova decisão, e Ele quer te empurrar para um ciclo de uma nova escolha. Aleluia! Esse tipo de mentira só é removida com essa palavrinha chamada arrependimento. Na Bíblia, arrependimento vem da palavra metanoia. Metanoia é mudança de mente, é pensar diferente. Enquanto você continua pensando da mesma forma, com os mesmos hábitos, não há mudança. Porque o arrependimento tem aquilo que nós chamamos de fruto. Eu me arrependi, qual é o fruto? Eu me arrependi, qual é o fruto? Eu me arrependi, pois é, mas continua lá cobiçando a mulher do outro, não arrependeu, só teve remorso. Eu me arrependi, continua falando mal dos outros, não se arrependeu, só teve remorso. Porque o arrependimento é metanoia. Metanoia é mudança de mente. Mudança de mente é trocar pensamento. Então, se eu falava mal dos outros, se eu me arrependi, eu vou parar de falar mal, eu vou começar a falar bem. Vamos lá. Obrigado. Deus está mexendo com as estruturas dessa igreja nesta noite. E você vai começar a entrar num nível de santificação para a glória dEle, porque você entendeu que a escolha que você fez te trouxe até aqui, mas o lugar que Ele quer te levar, o que você fez não vai te levar para esse lugar. Ou você toma uma nova decisão e entra num novo ciclo de escolha, ou você vai continuar patinando no mesmo lugar. Não existe evangelho verdadeiro sem arrependimento genuíno. Sabe, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz esse arrependimento. E esse arrependimento é escolher, é mudar a forma como nós pensamos. Tem coisas que são muito óbvias. Tipo, tem propostas que é como o diabo vir vestido de vermelho com um tridente. Você olha e fala assim: óbvio. Tipo, você está lá no seu trabalho e aparece uma mulher super sedutora. É isso. O diabo vestido de vermelho com tridente fica tão óbvio. Você só cai se quiser. Ou então você trabalha sozinho, ninguém está te vendo, não tem nem câmera. E você trabalha no financeiro, você tem a senha do banco. E aí você tem uma oportunidade de roubar. E você está sozinho naquele dia de sábado para conferir o estoque da empresa. Diabo vestido de vermelho com tridente. É óbvio que é laço. O problema, sabe qual é? O dia que ele vier vestido de Jesus. Parece santo, parece manso, parece tranquilo, parece uma boa oportunidade. Aliás, foi esse mesmo cenário que a serpente pintou para Eva. Gênesis capítulo 3, da queda do homem, diz que aquilo que ela viu era, sabe o que? Atraente aos olhos,
agradável ao paladar e boa para dela se obter discernimento. Isso é o diabo vestido de Jesus. Parece uma coisa boa, mas olha para mim, diga assim: é laço. É laço. Uma nova decisão vai te levar a uma nova consequência. 2, uma nova consequência. Se você escolhe melhor, você tem consequências melhores. Verso 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos. Você lembra o que aquele menino, aquele jovem queria comer? O que ele queria comer? O que ele queria comer, igreja? Lavagem. Deram para ele? Não deram. Agora, quando ele toma uma nova decisão baseada na vontade de Deus, olha o que acontece. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Essa noite é noite de retorno, é noite de voltar, é noite de alinhar, é noite de recomeçar, de novas decisões, de novas escolhas. Isso é o Evangelho, esse é o poder de Deus. Aleluia. O seu destino, ele está exatamente do outro lado da guerra que você está travando. Se você está travando uma guerra contra a carne, o seu destino está do outro lado dessa decisão. O seu destino está do outro lado da luta que você está enfrentando. Entre o lugar que você se encontra hoje e o destino que Deus tem para a sua vida, existe uma porta chamada decisão. Decisão. Decida melhor, porque você vai colher coisas melhores. E terceiro, quando você decide melhor, você colhe coisas melhores. Então você analisa e percebe que o impacto da escolha melhor que você teve gerou ou provocou um resultado extraordinário. E eu termino com esse texto. Disse o pai. E para quem que o pai estava dizendo? O pai estava dizendo agora para o filho que ficou em casa. O filho que ficou em casa tinha tudo, mas era frustrado tanto quanto. Porque mesmo em casa, ele não fez uma boa escolha. Tem gente que fez uma má escolha saindo de casa, e tem gente dentro de casa que continua fazendo escolhas ruins. Então ele chega para o filho que ficou em casa e diz a palavra de Deus. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se tem uma coisa que me deixa apaixonado pelo Evangelho, é a capacidade que Deus tem de acreditar que as pessoas mudam, que as famílias são transformadas, que os casamentos são restaurados, que a mentalidade pode ser renovada. Romanos capítulo 12 verso 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.